Bom, a mensagem que eu escrevi hoje chama Esse Mar Não Tá para Peixe, só para ouvir. Bom, em Mateus 28:7, o anjo aparece para Maria e para Maria Madalena e a outra Maria, e ele diz, né, que Jesus ressuscitou dos mortos e que está indo adiante de vocês para Galileia. Tudo bem. Passam-se 2 versículos, o próprio Jesus aparece de novo para as mesmas mulheres e diz: Então, Jesus disse: Não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Interessante até que esses dois contextos aqui, às vezes, quando a gente está debaixo de uma ordem de Jesus, às vezes a gente não tem sabe, aquela segurança, aquela certeza, mas Jesus ali, ele nos orienta, ele tem a paciência, né? Tanto que o anjo primeiro falou, fala para os discípulos, depois, quando Jesus apareceu, fala para os meus irmãos, ele procura, né, nos dar aquela certeza de que sim, a gente tem que obedecer aquela direção, porque ele já está indo para lá. Ele já falou, olha, se preparem, já vão para lá, porque eu estou chegando, certo? Então, ele deu essa ordem porque ele encontraria os seus discípulos ali na Galileia. No entanto, é muito interessante quando a gente vai ler em João 21, que chegando na Galileia, os discípulos não estavam todos juntos. Tinha apenas 7 destes discípulos. E agora nós vamos ler de João 21, do 1 ao 3. Espera aí que sai uma memória aqui. Do 1 ao 3. Então, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. É assim que fala, né, gente? Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os 2 outros discípulos. Os filhos de Zebedeu, gente, são Pedro e Tiago, tá? E então Pedro disse: Vou pescar. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. É interessante a gente notar que, mesmo debaixo de uma orientação de Jesus, mesmo debaixo de uma orientação do anjo, eles ainda assim não foram capazes de seguir, todos não foram capazes de seguir plenamente as instruções de Jesus. Então, eles meio que não sabiam o que fazer chegando ali na Galileia, né? Porque Jesus meio que deixou aberto. Fala para eles irem lá para Galileia. Então, o que que cada um fez? Pegou a redinha, botou nas costas, falou, então vamos continuar aqui a vida normal, né? Porque a gente nem sabe o que mais a gente pode fazer. Então, eu vejo assim que ali eles tinham passado por uma grande dor, por um momento de luto, um momento de perda, um momento, inclusive, de perseguição, né? Então, eles começaram a ficar dispersos ali, se desorganizaram, ficaram confusos, né, sobre quem eles eram, né, qual que era a missão deles realmente, porque às vezes Deus dá uma ordem, mas ele não dá toda a revelação. Assim como Mari falou no começo, eu achei até interessante que você falou isso, porque vai um pouco de acordo com isso que Deus também vem falando nessa mensagem, né? Que Deus não dá uma revelação completa. Às vezes a gente só sente, não, não faça isso, ou faça isso, né? E ele vai, então, abrindo essa revelação aos poucos, por várias razões, para nos poupar, para nos proteger, para nos preparar. Então, ele, às vezes, precisa restaurar o nosso chamado aos poucos, porque Deus não quer te pegar todo machucado, vindo, sei lá, de uma situação onde você acabou de negar Jesus 3 vezes, como foi com Pedro, e te colocar já, volta aí para a missão, volta. Eles simplesmente não estavam preparados ainda. Jesus, depois daquele sofrimento, daquele momento de cruz, Jesus precisava restaurar
o chamado dos seus discípulos. Eu vou mostrar uma foto para vocês, vou ver se dá para compartilhar a tela aqui, que eu achei muito interessante. Aqui. Vocês conseguem ver a tela? Aqui, pronto. Conseguimos sim, tá mostrando. Então, aqui nós estamos vendo uma reforma. E aqui nós estamos vendo uma restauração. Uma restauração e uma reforma. Então, gente, o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz uma reforma, eu vou ler exatamente do jeito que eu achei na internet, porque eu achei muito pontual. Então, abram os ouvidos espirituais e vê se vocês entendem isso. Quando você quer fazer uma mudança na estrutura da sua residência, você quer alterar uma parede, uma janela, abrir um espaço, alterar a aparência, né? Você faz uma reforma. E você não precisa ter o cuidado de manter o estilo, você não precisa ter o cuidado de manter o histórico, nada. Você vai simplesmente colocar de um jeito ali que respeite a segurança para que o prédio não caia e pronto, e você vai colocar do seu jeito. Essa é uma reforma. Não perguntem a minha opinião sobre essa reforma, porque não é muito positiva. Ok, mas aí quando a gente fala sobre uma restauração, é um conceito bem diferente. No restauro de um imóvel, é preciso respeitar a originalidade do que se quer restaurar. Ou seja, você vai consertar ou reparar algo que o tempo desgastou. Geralmente, o restauro é realizado em um bem histórico, com a intenção de manter a identidade. Achei sensacional isso. As características e a autenticidade de uma época, preservando a cultura histórica. Ela é feita para preservar um patrimônio original, fazendo as mudanças e consertos necessários para que funcione e mantenha o bom estado. As pessoas não querem restaurações, porque dá trabalho, porque tem burocracia, porque leva mais tempo, porque gasta mais dinheiro, porque tem papelada, porque precisa de outras pessoas virem assinar. Então, às vezes era mais fácil voltar para a vida de pescador, mas Jesus tinha outros planos. Ele queria restaurar o chamado original de Pedro. Que Pedro, mesmo tendo andado com Jesus 3 anos, ele não tinha bem prestado atenção. Qual que era o seu verdadeiro chamado? Bom, vou tirar aqui o compartilhamento. Bom, continuando aqui. Mas isso nos diz muito pouco sobre o Deus de memoriais, não é mesmo? Porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de memoriais. Ele não é um Deus de reforminhas baratas. Ele não é um Deus de fazer puxadinhos. Ah, então, Pedro, tá bom, Pedro, Tiago, é, João, vocês querem ficar aí no barquinho aí? Fiquem no barquinho aí, tudo bem, tranquilo. Ó, quando der, passar uma pessoa aí na Galileia e tal, vocês falam do evangelho? Não. Nosso Deus, ele não é Deus de reforminha barata. Ele quer cumprir na nossa vida tudo aquilo que ele já falou. Por mais que doa na vida da gente passar por essas restaurações. E para isso começar a acontecer, Jesus precisa nos chamar de uma forma mais íntima. Ele precisa ter um momento mais íntimo conosco. Ah, mas os discípulos ali já não eram 11, e por que tinha só 7? Porque chega um momento na vida que Deus vai permitir que as pessoas sejam afastadas, que situações sejam afastadas, que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente saia da terra e vá para o meio do mar, onde não tem conforto, para que Ele possa então nos falar mais intimamente, para que Ele possa nos falar com amor, para que a gente aprenda a reconhecer Jesus. Porque como eles não estavam tão longe da praia, mas estavam um pouquinho longe da praia, eles não reconheceram. Quando João reconheceu e falou, é Jesus, depois vocês podem ler o João 21 todinho, né? Porque é um pouco longo. Pedro, totalmente apaixonado, porque ele era assim, impossível, né? Pulou na água, foi até Jesus. E
Mas mesmo assim, ai, o que eu estava falando aqui, gente? Ah, tá. Que era um momento que eles precisavam passar e buscar aquele momento. Aí você está passando por uma dificuldade, por um momento que você foi afastado ali de pessoas que você achou que talvez não queriam se afastar de vocês. Poxa, os discípulos, nossa, como assim? Eles estavam juntos? Parece que não acreditaram. Sim, não estavam juntos. Então, se a gente passa por situações que a gente nem acha que vai passar, que a gente fala, meu Deus, como que isso aconteceu? Certo? Por quê? Porque Jesus precisa nos visitar na madrugada. Jesus precisa nos visitar ao clarear da madrugada. Eu achei muito lindo aqui, ó, porque é a quarta vigília da noite. É o horário que a gente levanta muitas vezes para buscar o Senhor. Ah, mas eu nunca levantei de madrugada para buscar o Senhor. Eu também antigamente nunca levantei, mas agora Deus me acorda todo dia praticamente. Porque Jesus vem nos visitar. Vários milagres aconteceram assim, ó, ao clarear da madrugada, como fala no versículo 4. Ele vem nos visitar. E o interessante é que Jesus nunca vem nos visitar com as mãos vazias. Ah, ele não vem de mãos vazias. E mesmo se ele viesse, a presença dele nos enche tanto. Mas fala que quando chegou ali na praia, Jesus já tinha uma brasa preparada, já tinha os peixes, já tinha tudo ali preparado. Então, quando Pedro pulou e ele foi, Jesus já tinha aquilo ali preparado, né? Mesmo assim, ele ainda lançou aquela perguntinha assim: filhinhos, filhos, vocês têm algo aí de comer? Às vezes, Jesus nos lança essas perguntas para que a gente possa olhar para dentro de nós, de fato, e se perguntar: será que tem algo aqui dentro de mim que serve para Jesus? Será que de fato tem algo aqui? Porque se servir para Jesus, vai servir para o meu irmão também. Porque Jesus diz que quando a gente dá ao necessitado de comer, a gente está alimentando ele. Quando a gente ama aquele que precisa de amor, a gente está amando ele. Então, quando Jesus pergunta, filhos, olha a intimidade que ele fala com seus discípulos. Vocês têm aí algo de comer? Então, isso nos faz refletir, né? Que era realmente o momento que Deus queria tratar com eles. Porque eles tiveram a coragem, sim, apesar de estarem perdidos, e às vezes a gente se sente assim. Eu confesso que hoje de manhã eu fiz uma oração assim, falei, Espírito Santo, por favor, não me deixa. Eu só tenho a Ti, não me deixa. Porque quantas vezes nós estamos perdidos, mas nós estamos ali, debaixo da obediência. E você pode ter certeza, por mais que doa todos os teus ossos, por mais que a tua cabeça exploda de enxaqueca, Jesus vai vir te visitar na madrugada. E eu sigo esperando o dia que ele vai me visitar na madrugada, todos os dias. Às vezes eu sinto que o Espírito Santo me abraça ali, outras vezes eu falo assim, vamos seguindo o dia. Qualquer hora dessa, o Espírito Santo vai manifestar. Mas eu sigo na obediência, porque só a obediência vai trazer um encontro com Jesus. Seguindo, né? Então, o tratamento ainda não tinha terminado. Agora nós vamos focar um pouco mais em Pedro, né? Engraçado é o contraste com a primeira pesca maravilhosa, porque na primeira pesca, quando Pedro percebe, né, o que tinha acontecido, ele se prostra diante de Jesus e ele fala: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconhece que ele era indigno. Então, ele não se sente capaz de estar na presença de Jesus. O tempo passa, vem essa segunda oportunidade, né? Porque a obra não estava completa ainda naquele tempo. Então, eu tenho que deixar mais espaço, porque eu embolo tudo na hora que eu estou escrevendo aqui, gente. Nessa segunda pesca, quando eles desembarcaram. Não, não, calma aí, isso que eu já falei. Então, nessa segunda pesca, Deus está ali para restaurar o chamado de Pedro, mas ele precisava
Qual que era o primeiro chamado ali de Pedro na primeira pesca? Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Só que agora, na segunda vez, Jesus veio para reafirmar e aprofundar o chamado de Pedro. Não basta ser pescador de homens. Pedro agora precisa pastorear as ovelhas de Jesus. Com o tempo, se o seu chamado não estiver se aprofundando, eu acho que tem alguma coisa errada. Algo tem que mudar no seu chamado. Algo tem que ser mais profundo. As tuas orações, as tuas dores, as tuas lágrimas. Sabe, eu escuto muito a Valnice Milhomens. E no final de várias pregações, ela chora. Eu falo, meu Deus, essa mulher serve ao Senhor há 60 anos, e ela chora como se ela tivesse aceito Jesus hoje, sabe? E hoje eu vejo que se com o tempo o seu chamado ele não é essa vontade ela não é mais desesperadora, algo de errado tem, você não está amadurecendo. O seu chamado não foi afirmado. Você ainda está se importando com coisas vãs e supérfluas? Ou quais são as coisas que realmente tocam o seu coração? Será que são as mesmas coisas que tocam o coração de Jesus? Enfim, então, agora vamos passar para uma entrevista. Porque Jesus agora vai fazer um tete-a-tete com Pedro, né? Resumindo, né? Ali, Jesus vai perguntar: Simão, filho de João, você me ama? Então, cuida dos meus cordeiros. Então, pastorei minhas ovelhas. Engraçado que Jesus chega assim: Simão, filho de João. Quando eu acho que Jesus fala assim, é como se fosse para firmar um compromisso, né? Porque, por exemplo, diante de um casamento, as pessoas geralmente falam assim, fulano, sei lá, Winnie Sans Nogueira, aceita fulano. Ou seja, é um nome completo. A gente usa o nome completo, e geralmente em duas ocasiões, né? Quando sua mãe está brigando com você, né? É, ou quando você está para firmar um compromisso, assinar uma coisa, seu nome completo. Então, ali eu acho que Jesus estava realmente chamando Pedro para um compromisso mais sério. E o interessante aqui é que Pedro ainda precisava de uma conversão. Ele ainda não estava 100% convertido. O coração dele ainda não era 100% de carne. Essa conversão, mesmo, só veio existir na vida de Pedro a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Só que mesmo assim, ele ainda continuou endurecido em partes. Foi lá em Atos 10 que ele recebeu mesmo uma revelação, né, que a missão dele era com os gentios, então aí o coração de Pedro realmente se abriu. Então, nós vemos aqui que demorou bastante tempo. Então, não é achar que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 anos na fé que já está preparado e envia a missão às nações, né? Deus sabe o momento perfeito, mas ele te valoriza exatamente por aquilo que você é, aquilo que ele sabe que tem dentro de você. Aí lá no nosso compromisso Jesus e Pedro lá, Jesus usa dois termos quando ele fala de amor. O ágape, que é o amor de compromisso total, de sacrifício, de amor incondicional, e o amor filéu, que é o amor fraternal, o amor de irmão. Então, na primeira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ágape? Você me ama com amor ágape? E Pedro não consegue responder que ama da mesma forma. Pedro responde: Jesus, tu sabes que eu te amo, fileu. Então, cuida dos meus ovelhinhos, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus pergunta: Pedro, você me ágape? E Pedro novamente diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas fileu novamente. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez agora, Jesus pergunta. Agora Jesus vai mudar um pouco a pergunta. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me fileu? Você me ama com amor fraternal? Então, olha que interessante que acontece aqui agora. E Pedro responde:
Senhor, tu sabes todas as coisas. Não dá para enganar Jesus, gente. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filo, eu te amo com amor fraternal. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele vai de encontro à nossa necessidade. Jesus sabe exatamente aonde que ele deve nos encontrar. Assim como nesse mesmo episódio da pesca, ele não deixou que a rede se rompesse. Jesus não quer deixar que a gente se rompa. Ele vai nos encher, mas ele vai encher exatamente a capacidade que nós precisamos para a gente não se romper. Um dia eu senti, eu falei, Senhor, mas eu quero mais da tua glória. Estava num momento maravilhoso assim com o Espírito Santo. E eu senti Deus falando assim, eu não posso te dar mais da minha glória porque você não aguenta. E assim é Jesus, ele vem de encontro com a nossa necessidade para que a gente não se rompa. Só que dessa vez, mesmo assim, Jesus falou, eu preciso restaurar o seu chamado. Você não prestou atenção lá atrás, quando eu te falei, Pedro, mas olha, eu vou te lembrar, Pedro, aqui eu estou parafraseando, né? Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Aleluia, Senhor. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ele estava andando com Jesus e não estava convertido ainda. Fortaleça seus irmãos. Olha como Jesus já tinha revelado a Pedro qual era o chamado dele. E mesmo assim, Pedro ainda não tinha entendido. Fortaleça os seus irmãos. Isso é pastorear. Pastorear não é tomar conta de uma igreja. Pastorear é saber que na sua casa você tem a missão de cuidar de alguém, de cuidar de um irmão, de cuidar de um filho, de cuidar de alguém. Porque é isso que um pastor faz. Ele cuida. Então, o propósito de Pedro não era ser pescador e ele fala, vou pescar. E todo mundo, nós vamos pescar também. Ser influencer de pescador não era a missão de Pedro. Porque existe uma diferença entre peixe e ovelha. Você coloca um peixinho num. Esse aqui eu botei um chá aqui, tá, gente? Coloca um peixinho num negócio desse assim, é a coisa mais fácil de cuidar do mundo. Agora, traz uma ovelha aqui para dentro de casa e vai cuidar dela. Você vê o trabalho que dá. É muito mais difícil cuidar de uma ovelha. Então, a gente tem que cuidar das pessoas com todo amor e dedicação. Mesmo que a gente comece com um amor fíleo, mas vamos pedindo a Deus, Senhor, dá meu amor ágape. Dá meu amor ágape. Porque Paulo diz em Gálatas 4,19, continuo sentindo as dores de parto por vocês, até que Cristo se forme em vocês. Então, por isso é que às vezes Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, e você acaba se tornando um missionário nas mãos do Senhor. Porque você saiu dali do seu conforto. E lembra, quando você sai do seu conforto, você começa a depender mais de Deus. É assim, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É igual filho de crente. Infelizmente, eu não tive essa experiência. Mas é quase um fato que todo filho de crente precisa passar pela própria conversão. A conversão dos pais não é suficiente para a conversão dos filhos do crente. Muitas vezes ele precisa passar com o seu próprio testemunho, carregar sua própria cruz, às vezes até se desvia, volta, às vezes vira um sofrimento ali para os pais, mas precisa passar com a própria experiência. Então, quando, no meu ver, Pedro teve que sair do mar, teve que sair dali da praia, né? Sair do meio dos peixes. E agora ele ia para o meio das ovelhas, para cumprir o seu verdadeiro chamado. Para cuidar das ovelhas de Cristo, para terminar, a gente tem que cuidar, alimentar, proteger continuamente. Isso é um trabalho que não é igual ao trabalho do pescador. Diferente da pesca, eu posso pescar uma vez, mas e do pastoreio? Vai cuidar uma vez da ovelha e amanhã o que vai acontecer?
Vocês já viram uma ovelha que ela não é podada? O que que acontece? Ela fica doente, coitadinha, não consegue nem se mexer. E também cuidar das ovelhas, cuidar um dos outros, envolve a gente ter um relacionamento pessoal, conhecendo as pessoas pelo nome, conhecendo as necessidades específicas das pessoas. Eu acho que a gente tem feito um lindo trabalho aqui nessa congregação, porque às vezes a gente liga uma para a outra, faz uma oração uma com a outra, se importa com a necessidade uma da outra, mesmo de longe, às vezes em outro país, em outro estado, sabe? Mas a gente sente que a gente conhece a pessoa, né? A gente tem que proteger as ovelhas dos predadores. Quantas vezes já teve aqui a Ana Jéssica, uma vez me ligou de madrugada, um susto tão grande. Ela me ligou de madrugada e ela falou assim: Deus mandou ligar para você. E eu acordei super assustada. O que que foi? Não, Deus só mandou ligar para você. Então, assim, o cuidado de Deus é muito maravilhoso, sabe? E às vezes a gente não entende, mas Jesus está promovendo em nós um amor ágape. E esse amor só quando a gente começa a cuidar de outras pessoas, quando a gente começa a interceder por outras pessoas, é que a gente entende o valor desse amor. Para terminar, todas as pessoas que pescamos se tornam nossas ovelhas, em uma capacidade ou outra. E a gente não precisa de título para exercer esses cuidados com aquelas pessoas que amamos. Mas lembre-se, quem mais precisa de amor é quem menos merece. Então, vamos amar, cuidar, perdoar, ter compaixão, demonstrar bondade, paciência, ensinar, demonstrar hospitalidade. Às vezes, como eu nunca tive uma oportunidade de fazer uma missão, assim, de sair uma missão, hoje eu tenho essa vontade, Deus vai me conceder, né? Não precisa ser anos lá fora, mas uma experiência. Mas vamos abraçar nossa missão hoje, no dia de hoje, sabe? Como eu posso estar cumprindo o meu chamado? Restabelece o meu chamado, Senhor. Restaura o meu chamado. Restaura o meu chamado. Assim como tu fizeste com Pedro. Esse é o meu pedido nessa tarde. Eu queria pedir a alguma irmã para orar em cima dessa palavra para a gente estar encerrando. Aleluia. Gilândia, eu Amém. não Alguma consigo irmã liberar o quer orar? microfone. Alguma irmã quer orar? Vamos orar em cima da palavra Amém. para que Deus nos dê esse amor, esse carinho, sabe? Ah, para finalizar, contar rapidamente um livro que eu li na semana passada. Eles foram fazer uma missão, um casal, uma família de missionários, foram fazer uma missão num lugar assim também, igual do aplicativo lá, uma tribo, o povo não alcançado. E eles ficaram ali anos. Ia, o povo não convertia. O povo não convertia. Acho que isso já tinha uns 2 anos para lá. O povo não convertia. E eles passando dificuldade, perdendo alimento. A filha foi mordida, picada de cobra. Um monte de coisa aconteceu. E eles não convertiam. Um dia, a mulher se revoltou diante de Deus. Eu estou cansada de ficar nesse lugar. Porque eu fico aqui e esse povo não se converte. Aí ela ouviu o Espírito Santo assim. Ah, por acaso você já se converteu? Ela queria que o povo se convertesse, mas o coração dela não tinha coração de pastora, não tinha coração de cuidar das ovelhas. Quando ela entendeu isso, ela falou assim: foi rápido. No dia seguinte, a gente já viu a diferença. Porque eu saí pedindo, ela falou, eu fui na vila inteira, batendo de porta em porta lá e pedindo, me perdoa, porque eu não te demonstrei amor, me perdoa. Depois disso, rapidinho, o povo todo se converteu, eles traduziram a Bíblia todo no idioma do pessoal lá, foi uma coisa maravilhosa. Então, às vezes, o que a gente precisa é transformar esse amor filial, esse amor fraternal, em um amor ágape. E isso só vai acontecer quando a gente entender cada irmão e cada irmã, sendo pesca nossa ou não, é uma ovelhinha do Senhor, que Ele nos entregou em nossas mãos. Amém? Quem quiser fazer a oração, Irmãs, alguém tem
tá sentindo desejo de orar, fica à vontade. Se não, eu vou orar. Amém? Vamos orar. Amém, Amém. Eu posso orar? Quem está falando agora? Irmã Ellen? Ela. Pode falar, minha irmã. Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho aqui, meu Deus, pedir, agradecer, na Agradecer verdade, por essa primeiramente, meu palavra Deus, de por essa ensinamento palavra. que tu nos trouxe, Senhor, nesta tarde. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que eu posso? Pode? Senhor, eu quero agradecer por essa palavra, meu Pai. Essa palavra que vai cair na terra fértil no nosso coração, meu Deus. E vai produzir a 30, 60, 100 por um, meu Deus, que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração. Senhor, eu te agradeço por esse pão vivo. Pai, eu venho, meu Deus, agora te pedir, meu Pai, que em nome de Jesus, meu Deus, a gente venha cumprir essa palavra no nosso coração, a gente venha matar aquilo que o nosso ego diz que a gente não pode suportar, aquilo que a ofensa diz que a gente não pode suportar, e fazer, meu Deus, a tua vontade, meu Deus, que é ter o amor ágape pelas pessoas, papai, que o Senhor coloca no nosso caminho. Muitas vezes, meu Deus, o Senhor quer que a gente ore pelo nosso inimigo como a nós mesmos, e a gente muitas vezes não consegue se submeter a isso, a gente só pede justiça, a gente só pede justificação, e a gente não pede que cerque com a misericórdia do Senhor, ou a gente não consegue mais falar com certas pessoas, não consegue dar mais um sorriso. Muitas vezes, meu Deus, é isso que o Senhor quer, que a gente abrace pessoas que nos feriram, às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é na nossa igreja, às vezes, meu Deus, é no nosso trabalho, mas onde a gente vá, meu Deus, que a gente vá com a consciência, com a fé, meu Deus, racional, de que nós devemos ter o teu amor ágape, meu Deus, que nós devemos, meu Deus, perdoar quem nos feriu, que nós devemos insistir nas pessoas que têm temperamentos diversificados, temperamentos difíceis, que muitas vezes a gente acha difícil, meu Deus, mas difíceis somos nós. E o Senhor falou conosco com toda a paciência e amor. E o Senhor tem falado, meu Deus, porque o Senhor é tão bom que todos os dias o Senhor manda a palavra para a gente. O Senhor coloca irmãs maravilhosas, como nós temos aqui nesse grupo, para uma estar orando pela outra, uma estar tendo amor pela outra, orando pelas causas uma das outras. Que a gente continue com esse amor, meu Deus, amando nosso próximo como a nós mesmas, meu Pai. Ter esse entendimento, meu Deus, que o Senhor coloque a chave, mas a prática é uma decisão, uma escolha nossa, meu Pai. Uma escolha de filhos maduros. Que a gente venha ser filhas maduras em Ti, meu Pai. E fazer sempre essa escolha, meu Pai, de cuidar, de zelar e de proteger em oração com as armas que, perdão, com as armas que o Senhor nos deu, papai. As armas espirituais, meu Deus. A tua palavra, com o escudo da fé, meu Deus. Pedindo por isso, eu peço agora, meu Pai, blinde a casa de todas as minhas irmãs aqui, os seus casamentos, as suas famílias, os seus pais, os seus negócios, os seus estudos, meu Deus. Que o Senhor venha colocar toda a mente de Cristo, meu Deus. Porque na mente o Senhor ordena para todo o nosso corpo, para o nosso coração, para todas as nossas áreas. E na nossa mente, meu Deus, a gente sempre escolha, meu Deus, o caminho, meu Deus, do Senhor, que é o mais árduo, o mais difícil, que é amar, que é se doar, papai, que é se doar sem esperar nada em troca, meu Deus. Que o Senhor nos revista da sua armadura, para que a gente possa suportar o dia mal, amando a quem o Senhor nos para amar. É isso que eu oro, te peço hoje, te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Amém.